sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa conversa com o Dr. Gustavo Habib, que é advogado tributarista do Miguel Neto Advogados, e nós vamos falar agora sobre o furacão da reforma tributária. Bom, Gustavo, eu queria que você começasse também falando para a gente sobre as mudanças que aconteceram a nível de impostos, que esse ano a gente viu que nas emissões de nota houve uma certa mudança, né? Para emitir a nota fiscal, agora a gente leva em consideração outros impostos. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que mudou, como que isso vai afetar assim, o nosso dia a dia. Perfeito, excelente pergunta, né? A reforma tributária, de fato, ela está impactando na vida de todo mundo, né? E, nesse caso, das empresas médicas também. A reforma tributária, ela veio, na verdade, para reduzir a quantidade de tributos que a gente paga. Então, a ideia é de simplificar. Na prática, o que acontece? Hoje, as empresas pagam PIS, COFINS e ISS. Aqui a gente está falando de prestadores de serviço. Esses tributos serão substituídos pela CBS e IBS. Então, a gente está trocando 3 tributos por 2. E a reforma tributária ela realmente foi iniciada agora em 2026. São fases de testes agora, durante todo esse ano, e ela vai ser finalizada apenas em 2033. Então, ao longo desses anos, essa alteração da tributação ela vai ser verificada na prática. Então, o que acontece? Né? As empresas, as PJs, vão deixar de pagar PIS, COFINS e ISS e vão passar a pagar a CBS e o IBS. Hoje, a partir de janeiro, né, de 2026, o que todas as empresas têm que fazer? São só, efetivamente, testes nas notas fiscais. Existe um destaque que já é feito desde janeiro na nota fiscal, mas é uma alíquota que não é paga, por enquanto, para o governo federal. Então, você tem ali um destaque que é obrigatório, e isso gerou muita dúvida na contabilidade, né, no setor financeiro de muitas empresas. Você tem que fazer o destaque daqueles tributos, porém você não recolhe nada. E para que isso, né? É uma pergunta cabível. Isso é justamente para o governo entender qual vai ser a alíquota média e quantas empresas pagarão esses tributos. Então, ao longo de 2026, o que a gente vai verificar na prática, não tem alteração na carga tributária ainda, porém já tem um destaque na nota fiscal desta IBS e da CBS, para que o governo federal saiba ali fazer uma estimativa da tributação dessas empresas. Então é basicamente isso. A reforma vai alterar, né, a tributação ao longo dos anos, vai alterar essas alíquotas efetivas das empresas. E a expectativa é de que para os médicos também isso tenha um aumento progressivo da carga tributária. Então, além do nome, vai mudar também a quantidade de imposto que a gente vai pagar, né? Isso vai aumentar. Exatamente. A estimativa é que para as atividades médicas a gente tem um aumento aí de praticamente 6% na tributação efetiva. Porque o que acontece? Hoje, PIS, COFINS e ISS, dentro da sua empresa médica, o médico está pagando aproximadamente de 6% a 8%. Com a reforma tributária, substituindo esses 3 tributos pela IBS e pela CBS, ele vai pagar de 11% a 14%. Isso porque existe um percentual de redução. A alíquota combinada de IBS e CBS é de 28%. Porém, para alguns setores da economia foi concedida uma redução. Para o setor médico é de 60% essa redução. Então a gente tem essa redução, então pego 28%, tiro 60% e aplico o faturamento sobre esse percentual resultante. Então o que a gente vai verificar na prática, né, para resumir uma longa história, é que vai ser aumentada aí a carga efetiva das empresas médicas, sim. A nossa expectativa é de em torno de 5% a 7% na carga efetiva dessa tributação. Falando, já que você entrou no tópico da alíquota da saúde, que a gente espera essa redução, explica um pouco mais para a gente, Gustavo, como que isso funcionaria na prática? No final vai ser mais vantajoso, em relação também, é melhor ou pior do que hoje o médico paga no ISS? O que você acha? A nossa expectativa é que, infelizmente, a carga fiscal ela aumente para os médicos, tá? Então, quando a gente faz simulações, a gente vê que à medida que essa progressão ela é alcançada, de 2026 a 2033, a gente tenha, de fato, apesar de ter diminuído um tributo, estou trocando 3 tributos por 2 tributos, o que a gente vai verificar na prática é um aumento dessa carga tributária.
E aí, na prática, infelizmente, o contribuinte não tem muita escolha. O que muda é que hoje você não tem um sistema de crédito e débito que passa a existir com a reforma tributária. Me explico. Atualmente, você não pode tomar créditos de PIS e COFINS, nem de ISS, quando você está no Simples Nacional ou no lucro presumido. Agora, com a reforma tributária, as despesas que estão relacionadas à atividade médica, para fins de IBS e CBS, elas podem ser creditadas para que o seu débito, o seu pagamento, ele seja reduzido na saída. É uma sistemática que a gente chama da não cumulatividade. Então, para não ficar muito técnico aqui, é basicamente dizer que, ainda que você esteja no Simples Nacional ou no lucro presumido, todas as suas aquisições e despesas que estão relacionadas a atividades, você pode pegar o IBS e CBS que estão ali naquela nota fiscal de entrada e utilizar para abater o IBS e CBS que vocês vão ter a recolher no final do mês. Então, isso pode dar uma reduçãozinha daquele montante que você tem a pagar no final do mês. Mas ainda assim, a expectativa é de que tenha uma carga tributária efetiva majorada aí no final do mês. Mas isso para todos os regimes. Exatamente. Essa sistemática da não cumulatividade, ela vem para todos os regimes. Hoje, no Simples Nacional e no lucro presumido, você não pode fazer esse abatimento. Com a reforma tributária, você pode. E é uma sistemática interessante que a não cumulatividade, ela existe justamente para não te onerar duas vezes. Então, o que você adquiriu para a sua atividade, você pega aquilo de IBS e CBS que você recolheu e você abate no IBS e a CBS a ser recolhido no final do mês, tanto para o Simples Nacional como para o lucro presumido. Exato. E aí isso entraria só os insumos utilizados, por exemplo, no consultório. Todas as despesas que estão relacionadas à sua atividade. A minha atividade. Exatamente. Inclusive, por exemplo, despesas educacionais. Com certeza. Tudo que tiver relacionado à sua atividade, à sua profissão, você pode utilizar para abater no fim do dia, no final do mês, com aquele IBS e CBS que você tem a recolher. Óbvio, o que você precisa ter é um controle dessas despesas. Então, tudo que você adquirir, desembolsar, é muito importante que você tenha a nota fiscal, porque lá vai ter o destaque da IBS e da CBS. Então, comprei um equipamento médico muito caro, R$50 mil. Vai ter o destaque da IBS e da CBS. Você separa aquele valor na contabilidade. Quando você tiver que recolher IBS e CBS sobre o seu faturamento, você vai poder pegar esse valor e abater do montante que você tem a pagar no final do mês. É uma sistemática mais justa que o governo tenta implementar para poder não onerar muito o contribuinte, para que vocês não paguem muito, enquanto médicos, essas alíquotas. Tá? Agora, acho que a parte mais interessante da nossa conversa aqui, Gustavo, que todo mundo quer saber, a mordida dos dividendos, né? O fim do dinheiro isento. Como que antes o lucro chegava na conta do CPF, do médico, sem nenhuma taxa? O que mudou agora? Exatamente, né? Uma excelente pergunta que tem sido muito veiculada aí, né, no Brasil. Até o ano passado, o Brasil não tributava a distribuição de lucros e dividendos. Então, todo mundo que tinha uma PJ, uma empresa, podia pegar aquele lucro, remeter para o CPF, sem pagar qualquer tipo de imposto. Com a entrada em vigor da Lei 15.270, que foi publicada no ano passado, essa isenção acabou. Então, agora, todo o valor de lucro que é remetido por uma PJ que ultrapasse R$50 mil no mês, esse valor ele vai ter uma retenção automática de imposto de renda retido na fonte. Então, é um tema bem curioso, porque durante mais de 30 anos, o Brasil não tributava lucros ou dividendos. Isso foi discutido, né, pelos políticos na jurisprudência, e esse tema ele voltou com força, né, como um reforço da política fiscal arrecadatória, e acabou sendo aprovado no ano passado. Então, a partir de janeiro, desde janeiro de 2026, a gente tem essa tributação na remessa de lucro e dividendos quando esse dinheiro sai da empresa e ele passa para o CPF da pessoa física. Então, a gente tem a tributação dos 10% para todos os valores que ultrapassem os R$50 mil por mês. Então, isso é só para valores acima de R$50 mil. Abaixo disso, eu consigo continuar transferindo os dividendos sem nenhum custo. Exatamente. A lei foi bem específica nesse ponto.
todo o valor que você deseja transferir a título de lucro para o seu CPF, se ele não ultrapassar os 50 mil reais, essa isenção permanece. Isso é bem importante a gente frisar. E os valores que ultrapassem os 50 mil reais, eles vão ter uma retenção automática de 10%, tá? E isso é por mês? Exatamente. Ou é no total do ano que eles vão dividir por mês e ver se extrapolou esses 50 mil? Não, isso é no mês. Isso é importante falar, isso é dentro de cada mês. Essa mesma lei, ela aprovou também uma tributação de altas rendas, que é uma outra coisa. Todas as pessoas que têm uma renda anual superior a 600 mil reais, que na prática são 50 mil por mês, ele também vai ter uma tributação progressiva de 0 a 10%. Isso é uma coisa que só vai ser apurado lá na sua declaração de R. Aqui a gente está falando da tributação dos dividendos mesmo. É uma tributação automática para todo o valor que você remeta para o seu CPF acima de 50 mil por mês. Isso você comentou que é por empresa, por sócio. Exatamente. Então, por exemplo, se você tem ali mais de um CNPJ pelo qual você trabalha, você tem aí a prerrogativa de fazer uma distribuição, né? Obviamente, tudo dentro da lei, desde que ela não ultrapasse esse valor dos 50 mil reais, você vai ter aí você não teria essa tributação, se você fizer essa distribuição abaixo do teto dos 50 mil reais. E quais que são as estratégias de blindagem que você sugere para nós médicos? Pois é, a gente tem sido abordado no escritório com essas dúvidas, né? Porque se você já tem uma empresa que está há bastante tempo, né, ou está atuando ali na medicina há bastante tempo, é bem provável que já está ultrapassando esse valor, vale para as clínicas e para os hospitais também. E o que a gente tem feito na prática é estudar algumas alternativas para tentar diminuir o impacto dessa tributação. Porque a lei ela é bem clara no sentido de impactar essa tributação na pessoa física. Ela veio para tributar a pessoa física. Então, uma das alternativas seria, de fato, a implementação de uma holding. Você colocar ali um CNPJ, uma empresa, acima da sua empresa operacional, e quando você fizer essa distribuição, ainda que ela tenha valor superior a 50 mil reais, como você está distribuindo para uma pessoa jurídica, para uma empresa, você não vai pagar esse imposto. Você não tem obrigatoriedade de pagar esse imposto. É uma alternativa que ela não resolve a situação porque o dinheiro não chega no seu CPF. Mas ela pode ajudar de alguma forma a um planejamento estratégico da própria clínica, uma holding que você tenha despesas operacionais ali também, ela pode de alguma forma ajudar a reduzir esse impacto. Uma outra alternativa que a gente tem estudado bastante é avaliar os níveis de despesa que você tem dentro da sua PJ médica. Então, por exemplo, tem muita gente que a gente conhece, muito médico, que tem despesa de congresso, de equipamentos, despesas que estão relacionadas àquela atividade, mas que ele acaba gastando aquilo na pessoa física. Despesas que estão ligadas à atividade, elas podem reduzir dentro da sua empresa o lucro que você mandaria para a pessoa física. Então, isso pode ajudar a reduzir o valor que você tem a mandar para a pessoa física. Então, você poderia implementar um pacote aí de benefícios, por exemplo, um ticket de alimentação, despesas que estão relacionadas ali à atividade, para poder diminuir esse lucro e não precisar mandar mais de 50 mil reais para o seu CPF. Mas aí, nesse caso, você pagaria essas despesas com a conta da PJ diretamente. Exatamente. É isso? Como são despesas que estão associadas à atividade daquela empresa, daquela PJ, elas podem ser feitas pela empresa e não pelo CPF da pessoa física. É claro que, nesse caso, você tem que escriturar essas despesas na contabilidade, guardar os recibos, justamente porque, em caso de alguma fiscalização, você ter subsídio para mostrar para o fisco que não, isso aqui que eu gastei está associado à minha atividade, eu posso gastar na minha empresa. E aí você consegue diminuir o seu lucro que você vai remeter para o seu CPF, tentar escapar das faixas dos 50 mil por mês ali. Uma outra alternativa que a gente tem avaliado também é a utilização de aplicações financeiras dentro da PJ. O que acontece, né? Via de regra, os investimentos eles têm uma tributação menor na pessoa física. Então, na pessoa física, a gente tem uma alíquota média ali de 15% a 22,5% de tributação, enquanto na PJ a gente tem 34%. É pior, a tributação é maior.
Mas tem alguns produtos específicos de banco que eles podem ser utilizados, que tem uma rentabilidade boa, ou seja, ao invés de mandar o dinheiro que você tem de lucro para a pessoa física, você deixaria esse dinheiro investido na pessoa jurídica por algum tempo, até que você efetivamente precise dele na pessoa física, vai evitar essa retenção do imposto no final do mês também. E uma outra alternativa que a gente tem avaliado também, junto às instituições financeiras, é a implementação de um plano de previdência, VGBL, para os sócios da empresa, os sócios pessoa física médicos. Então, ao invés de você remeter, por exemplo, você teve 80 mil de lucro na sua PJ, ao invés de você remeter para a sua pessoa física e pagar 10% sobre 80 mil, você vai ter 8 mil de imposto de renda a pagar a mais, você investe parte desse valor em nome da empresa num plano de previdência e faz esse resgate lá na frente. Porque o plano de previdência, a tributação, ela vai incidir só sobre os rendimentos, não sobre esse aporte que você fez. Então você consegue, de alguma forma, postergar o pagamento desse imposto lá para frente. Claro que isso em casos nos quais você não precisa efetivamente do desembolso daquele dinheiro na hora. Você vai montando aquele bolinho de dinheiro ali, naquela previdência, e só lá na frente, quando você resgatar, você faz a tributação sobre aquele percentual de rendimento e não sobre o bolo todo que você mandou para lá. Então essas são algumas alternativas que a gente tem avaliado na prática para poder tentar diminuir o impacto da tributação dos lucros e dividendos. É importante falar que não tem bala de prata aqui, não tem solução mágica, não tem nenhuma medida que seja efetivamente garantida para evitar 100% essa tributação. Mas existem algumas maneiras de efetivamente diminuir, de mitigar o impacto dessa tributação para os médicos. E se fosse, como você citou que não tem realmente uma fórmula mágica, mas se fosse para escolher uma hoje, uma opção, qual que você indicaria para algum cliente seu, médico? Com certeza a utilização da estrutura de uma holding em cima da sua empresa operacional, desde que você não tenha necessidade efetiva de sacar aquele dinheiro todo mês. Tá. Então você constitui uma empresa, uma holding em cima da sua PJ, e quando você mandar o lucro para ela, você não vai ter tributação. Isso é uma forma já de evitar que você pague esse imposto, e o dinheiro dentro daquela empresa você pode investir, você pode fazer alguma coisa lá dentro e evitar o pagamento do imposto de renda. Então essa é a estrutura que tem se provado e se mostrado mais efetiva, juntamente com o pacote de benefícios e despesas associadas à atividade dentro da PJ. Vou dar um exemplo. Você teve o lucro de 60 mil reais no mês. Se você for mandar esse lucro dentro da PJ para a pessoa física, você vai pagar 10% sobre 60 mil, são 6 mil reais de imposto. Caso você tenha despesas dentro da empresa que possam reduzir, ticket de alimentação, a despesa com veículo que você usou para ir numa cirurgia, despesa com congresso, despesa com compra de equipamentos, despesas associadas a essas atividades, vamos supor que superem esses 10 mil reais. Seu lucro foi para 48 mil. Quando você distribuir esse valor, você não vai precisar pagar nada de imposto de renda. E se eu escolher a opção da holding, eu posso mandar qualquer quantia, sim, Gustavo? Pode. Tem um valor mínimo? Não. Como você deu o exemplo, se eu quiser, faturei 60, mandar 12 e 48 para minha pessoa física, tá ok. Não tem problema nenhum, desde que vocês dois sejam sócios da empresa, né? Tá. A tributação de dividendos, ela vale para a pessoa física. O objetivo do governo, de fato, é atingir a pessoa física, o sócio. Então, é só a remessa para a pessoa física que ela é tributada na prática. Para a pessoa jurídica, não é. Então, se você tiver mais sócios dentro daquela empresa, uma holding, uma outra PJ, e você como pessoa física, essa calibração também da distribuição dos lucros, ela pode ajudar na diminuição da tributação, pode até evitar essa tributação. É claro, aqui a gente está falando de medidas que podem, né, ser positivas e que são realizadas dentro da legalidade. O fisco, ele tem um entendimento, acho que é importante frisar, um entendimento muito restritivo sobre algumas operações. Então, se o fisco eventualmente verificar que aquilo foi construído sem nenhuma substância econômica, que aquilo foi planejado somente para evitar o pagamento do imposto de renda, ele pode questionar e, eventualmente, desconsiderar essa estrutura. Então, por isso que é importante, na prática, que os médicos observem essas indicações como sugestões que têm que ser avaliado caso a caso.
Então, ali a necessidade, eventualmente, de colocar um sócio, uma PJ, eu realmente preciso de uma holding, porque eu preciso de alguém ali em cima para injetar dinheiro, para aportar capital, eventualmente para reduzir, e que isso não seja feito somente com o propósito de evitar a tributação dos dividendos, que aí sim a fiscalização pode questionar, e eventualmente emitir aí um auto de infração. Ótimo. Qual o seu recado final para nós médicos na hora da escolha do regime tributário? Eu acho Qual que é o maior erro que nós cometemos? Na prática, o que a gente vê é muito copia e cola. Na prática, a gente vê o médico copiando o colega. Então, se o colega abriu a PJ daquela forma, ele vai lá, liga para o contador dele, fala: eu quero abrir a PJ com um regime fiscal que o meu colega abriu. E é importante entender que o contador pode auxiliar, mas ele auxilia de uma forma mais prática em relação aos números. É importante que os médicos tenham também uma assessoria jurídica mais especializada que possa auxiliá-los nessas questões um pouco mais complexas, porque cada caso ele vai ter uma indicação específica. É igualzinho na medicina, né? Não é todo remédio que serve para todo caso. Então, quando a gente está falando de direito tributário, para esses casos específicos de estruturas, a gente realmente indica que os médicos façam uma análise, né, tenham uma assessoria um pouco mais especializada para que eles possam, de fato, ter uma segurança jurídica maior em relação a essa estrutura. Na prática, a gente vê que um estudo bem feito, né, uma avaliação de estrutura bem feita, ela pode impactar de 5% a 10% no faturamento anual. Um custo tributário maior, indesejado ali, pode atrapalhar muito a vocês tirarem aí, de fato, dinheiro no final do mês. Então, a gente recomenda uma assessoria especializada para que auxilie nessas questões. E, por fim, assim, o que você recomendaria que o médico levasse em consideração na hora de escolher o regime tributário? Eu acho que, na prática, o que o médico tem que observar é o tipo de atividade que ele está exercendo, o volume de receita que é esperado para aquele ano ou para os próximos anos e qual assessoria que ele vai ter nesse momento. Porque o que a gente vê na prática são médicos que começam ali com faturamento muito baixo, mas que ao longo do ano tem uma progressão de carreira, de mercado, onde esse volume de receita começa a aumentar e você não faz a adequação de estrutura que precisa ser feita. Então, o que a gente recomenda é que isso seja feito pelo menos uma vez por ano. Essa avaliação da sua estrutura, projeção de faturamento, projeção de despesa, né? Que isso seja, de alguma forma, acompanhado por um especialista para que a melhor decisão ela seja tomada na prática. E porque também, pensando assim, se você tiver um vínculo público ou um emprego CLT, alguma outra coisa que você receba diretamente pela sua pessoa física, isso também vai impactar no final do ano no seu imposto de renda, né? Além do valor da sua PJ. Exatamente, excelente pergunta. Porque além da tributação dos lucros e dividendos, que é essa tributação que eu comentei da remessa de valores acima de R$50 mil para o CPF, o governo também implementou uma sistemática da tributação de altas rendas. Então, vou dar um exemplo. Você teve aquele rendimento ali como CLT ou como associado de R$300 mil no ano. Se você teve rendimentos mensais na sua PJ de 40 mil, você não teve a tributação de dividendos. Mas quando esses R$480 mil do ano da PJ forem somados com os R$200 mil, no exemplo que eu dei aqui de rendimento que você teve como CLT, você vai ter uma tributação lá na declaração de imposto de renda de 0 a 10%, que é a tributação de altas rendas que o governo também implementou. Então agora está um pouco difícil de escapar dessa tributação nova de lucros e dividendos somada com essa tributação das altas rendas. Entendi. Então Não tem muita escapatória, né? Não tem muita escapatória. Mas isso que você falou é muito importante, né, Mariana? Eu acho, pelo menos o que eu vejo, o médico acaba tendo um pouco conhecimento na área e não busca uma assessoria. E no final, quando a gente vê, tá numa tributação inadequada, pagando muito mais imposto do que realmente precisa. Então, ter essa ajuda, essa assessoria é muito importante. Com certeza. Eu acho que
uma das coisas mais importantes, né, é fazer um planejamento, né? Se planejar para ao longo do ano você tentar otimizar as suas estratégias de Exatamente. tributação, né? E ter uma assessoria com certeza vai ajudar muito nesse sentido, né? Com certeza, né? A gente falando de Brasil, tudo Sim. aqui é muito complexo, muito complicado. Então, ter uma assessoria especializada pode ajudar os médicos a, de fato, diminuir essa carga tributária ou, de alguma forma, pagar de forma correta. Que Sim. acontece muito na prática também, que, eventualmente, obrigações acessórias são esquecidas, né? O imposto é apurado de forma equivocada e, idealmente, a gente não quer ver ninguém passando por isso. É importante que o dinheiro seja bem cuidado aí dentro da PJ e para todos os médicos. Ótimo, muito obrigada, viu, Gustavo? Agradecemos, foi uma aula, assim, excepcional. Com Excelente. certeza muito proveitosa. Eu que agradeço a participação. Muito obrigada por esclarecer para a gente todos esses itens, né, bem controversos da reforma tributária. E conta pra gente onde o pessoal pode te encontrar para tirar alguma dúvida mais específica. Você tem alguma rede social? Ah, com certeza, né? O Instagram, que eu acho que é o mais fácil, né? Dr. Gustavo Habib. E o escritório fica lá na Vila Olímpia, aqui em São Paulo. E a gente está à disposição aí para ajudar. Temos vários clientes médicos. A gente está bem acostumado a lidar com essas questões aí, enfrentar na rotina do dia a dia. Vai ser um prazer poder ajudar. Obrigada.